Então, gente, entre as inúmeras taxas que os camponeses eles eram submetidos, eu separei algumas que eram super importantes. A gente tem primeiro a banalidade. O que que era a banalidade? A banalidade ela era paga, né, pelo uso da. Então, gente, sobre essa relação servil, né, entre os camponeses e com os nobres, com os senhores feudais, os camponeses eles estavam submetidos a algumas taxas que eles tinham que pagar por estar morando ali na terra, por estar consumindo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as principais taxas que eles pagavam. A gente tem a banalidade. A banalidade era uma taxa que era paga pelo uso dos estábulos, do moinho, do forno, do celeiro. Tudo isso eram, digamos assim, usos, coisas que pertencia ao senhor feudal, não pertencia ao camponês. Então, para ele quando ele cultivava alguma coisa, para ele produzir um pão, digamos assim, que ele tinha que usar o forno, né? Ele tinha que pagar essa taxa para usar o forno para o senhor feudal. A gente tem também a talha. A talha, ela era um tributo em gêneros pelo uso das terras pelos camponeses. Ou seja, era descontado do camponês um terço do que ele produzia nas terras do senhor feudal. Além dessas outras taxas que ele tinha que pagar também, a gente tinha a corvéia. A corvéia ela era um tributo em trabalho em que, por exemplo, a gente tem 7 dias na semana, né? 3 dias que o camponês tinha de trabalho, ele tinha que trabalhar ali na reserva do senhor feudal, que é a reserva senhorial. Então, 3 dias da semana ele tinha que se dedicar ali somente para o senhor feudal. Tudo que ele plantava, ele produzia, ia tudo para o senhor feudal. Outra também taxa, a gente tinha a mão morta, que era uma taxa que ele tinha que pagar para a família. E outra taxa também que havia, que o servo, o camponês, tinha que pagar para o senhor feudal, era a mão morta. A mão morta era, um caso, por exemplo, paga se o patriarca daquela família, né, um camponês, o pai daquela família, morresse, ele tinha que pagar pela sua morte para a família permanecer ali naquele espaço. No caso, após a morte do chefe dessa família, para a família permanecer ali naquele espaço, tinha que ser paga a mão morta para o senhor feudal. E outras taxas também, por exemplo, quando se casavam, eles tinham que pagar a taxa para o senhor feudal. O dízimo, né? Que o dízimo ele surge ali, o dízimo que é pago na igreja, que os camponeses tinham que pagar para a igreja, tirar do seu salário, né? Uma taxa, digamos ali, uma porcentagem, desculpa, eu acho que essa palavra é melhor, uma porcentagem que eles tinham que pagar para a igreja. Então, gente, sobre a sociedade feudal, né, como eu já havia, eu antecipei, acabei antecipando sobre a relação servil, né, entre o camponês e o nobre, é importante a gente entender como é que a sociedade feudal ela era dividida. Então, uma das principais características da sociedade feudal é que ela era estamental. Ou seja, não havia possibilidade de mobilidade social. As pessoas que nasciam servas, elas iriam morrer servas. Quem nascia nobre, beleza, muito bom, iria morrer nobre. Assim também como quem era clero, né, quem fazia parte da igreja, iria morrer, iria continuar sua vida toda fazendo parte do clero. Então, a gente tem esse status que era determinado pelo nascimento, né? E também a questão da propriedade de terras. Nunca que um servo iria ascender socialmente e iria ser detentor de terras. Era impossível naquela época. Então, era algo assim muito bem organizado, muito bem estipulado. E principalmente essa ideia, né, da organização, da divisão do trabalho, era algo totalmente propagado pela igreja. Então a igreja, ela via o trabalho como uma herança, uma forma, como é que eu posso explicar? De, de, de,
Então a igreja ela via o trabalho, né, como uma penitência, um pecado que quem era destinado ao trabalho estaria ali naquela vida pagando seus pecados. Então era uma forma muito bem pensada digamos assim, justificar, né, as posições sociais das pessoas naquela época. Então, uns na visão da igreja. Uns eram destinados a orar, outros eram destinados a guerrear, a proteção, que eram os nobres, e outros, por fim, eram ao trabalho, à vida ali no trabalho, uma vida super sofrida, né? Que os trabalhadores, os camponeses, trabalhavam muito, muito mesmo. A vida deles era trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Era a função social deles. Então, digamos assim, vamos visualizar uma, digamos, uma pirâmide. Quem está no topo dessa pirâmide é o clero, né? Formado pela igreja. Eles possuíam poder político, né? A igreja ele era uma instituição super poderosa naquela época. Tinha o seu poder era baseado tanto politicamente como economicamente, porque ela era detentora de muitas terras, como eu havia dito, né? Ideologicamente também, porque a ideologia da igreja, a ideologia cristã, ela permeava todas as instâncias da vida social das pessoas, como as pessoas viviam, como as pessoas podiam se alegrar, como as pessoas tinham que fazer suas festas, como as pessoas se vestiam, como as pessoas oravam, como as pessoas morriam até. Então a igreja estava ali em todas as instâncias sociais, estava no cotidiano das pessoas. E ela era formada pelo alto clero, né, que a gente tem os bispos, o papa, né, primeiramente, que é a figura maior ali da igreja, os bispos, os cardeais, os arcebispos, e a gente tem os pertencentes ao baixo clero, que eram os padres, os monges. Então, era ali digamos assim, a parte mais inferior do clero. Porque, né, só de tu fazer parte do clero já era uma coisa magnífica naquela época. A gente tem a nobreza, né? Os reis, os senhores feudais, os nobres, os cavaleiros, que eram responsáveis pela proteção ali do reino. E por fim, ali na base da pirâmide, digamos assim, os servos, que era a mão de obra necessária ali para manter a produtividade da, do feudalismo. E eles tinham que cumprir aquelas obrigações, aquelas taxas que eu comentei com vocês. Então, gente, fazendo um resumão, a sociedade feudal era uma sociedade totalmente estabilizada, não havia ascensão social. A partir do momento que você nascia ali numa classe social já super organizada, como o clero, como a nobreza, como. Então, gente, sobre a sociedade feudal, era uma sociedade totalmente é, estamental, ou seja, onde você está, você fica pro resto da sua vida. Era uma posição social hereditária. Tu passava o teu título pro teu filho. Se você nascia camponês, o teu filho seria camponês. Se tu nascia nobre, o teu filho iria herdar o teu título de nobreza, assim como o clero também. Logicamente que tem alguns historiadores que criticam, né, essa questão da sociedade feudal ela não ser totalmente ali, como eu posso explicar, totalmente estável, porque havia algumas exceções, obviamente, de servos conseguirem ascender, conseguirem casar com nobres, algo que era totalmente proibido naquela época, mas acontecia, tinha casos. Ou como camponês de virar um padre, de virar um monge, aconteciam essas coisas, mas de forma mais geral, né, a questão da organização social ali do período feudal era essa. Era algo hereditário, algo super estável, não tinha mobilidade social. Então, basicamente, era essa organização mesmo. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa aula. E na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre
a questão de suzerania e vassalagem, um pouco mais sobre a economia, a política. Então eu espero vocês no próximo vídeo.